Oi, quinto ano! Vamos então encerrarmos também o nosso conteúdo de matemática, não é isso? E nos prepararmos para as nossas avaliações bimestrais, né? O bimestral, né? Desse bimestre, não é isso? Então vamos lá, vamos corrigir a atividade de ontem, né? E vamos para o nosso último conteúdo que será passado hoje. Bom, na página 63 ele pede para você recortar, né, essas figuras aqui do lado e colar, né, para montar um modelo de sólido, tá? Na alternativa vai assim, como se chama esse modelo de sólido geométrico, né? Então aí temos uma prisma de base triangular, né? E no B, esse modelo de sólido geométrico é um poliedro ou um corpo redondo. E aí, gente, vocês colocaram o quê? Né? A resposta correta é que ele é um poliedro, tá? Na ele diz, complete o quadro com a quantidade de arestas, faces e vértices que esse modelo de sólido geométrico apresenta. Então, ele apresenta 9 arestas, 5 faces e 6 vértices, tá? E aí ele te dá na segunda questão uma pirâmide. E ele diz, a base dessa pirâmide tem a forma de qual figura plana? De um triângulo, tá? Essa pirâmide ela tem 6 arestas, 4 faces e tem 4 vértices. Na terceira questão, ele diz, complete a tabela com as letras que correspondem aos corpos redondos e aos poliedros. Então, quais são os corpos redondos? A, C, E e J. Poliedros B, D, F, G, H e o I, tá? Na quarta questão, ele também te mostra algumas imagens, né? E aí, essas partes coloridas, né, são as faces. E ele diz quantas e quais figuras planas são representadas nessas faces coloridas. São 3 triângulos, um retângulo e um quadrado, tá? Quais dessas representações de sólido geométrico são pirâmides? É o A e o E. E os prismas é o B, o C e o D, tá? E aí nós temos o Aprender a Divertir na página 65. Você vai recortar e montar as planificações, né, que está lá no seu material de apoio. Aí na segunda questão diz assim, manuseie a embalagem e os modelos de sólido geométrico que você construiu e em seguida escreva o nome dos elementos dos poliedros representados abaixo. E aí no primeiro que nós temos aqui, tá? Nós temos desse ladinho aqui, tá, gente, ó? Aqui nesse amarelinho são as arestas. Nós temos cada pontinho, né? São as vértices e cada lado são as faces, né? Já expliquei isso. Na terceira questão ele diz, complete a tabela com o número de faces, de arestas, de vértices de cada poliedro. Então o cubo ele vai ter 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. A pirâmide de base quadrada, 5 faces, 8 arestas e 5 vértices. Paralelepípedo, 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Na prisma de base triangular, 5 faces, 9 arestas e 6 vértices. E na pirâmide de base triangular, nós temos 4 faces, 6 arestas e 4 vértices. Na quarta questão, você vai escrever as semelhanças e diferenças em cada dupla de sólidos representados a seguir. No cubo e no paralelepípedo, tá? Que são do A, a semelhança que ambos, né, eles são poliedros e apresentam 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. E a diferença é que o cubo ele tem todas as faces dele, né, são iguais, enquanto que o paralelepípedo tem as faces laterais diferentes das bases, todas com formato retangular. E aí na B temos as semelhanças entre os dois, ambos são poliedros e as suas faces laterais são retangulares.
A diferença é que as bases do paralelepípedo ou prisma retangular são retangulares e as do prisma triangular são triangulares, né? O paralelepípedo tem 8 faces, 8 vértices e 12 arestas, e o prisma triangular, 5 faces, 6 vértices e 9 arestas. E o C, gente. E o C, pirâmide de base quadrada e prisma de base triangular. Semelhanças, ambos são poliedros e têm 5 faces. A diferença é que a pirâmide tem uma base e o prisma tem 2 bases. As faces laterais do prisma são retangulares e as da pirâmide são triangulares, tá? O prisma de base triangular tem 8 vértices, 9 arestas, e a pirâmide quadrada tem 8 arestas e 5 vértices. Pirâmide de base triangular e prisma de base triangular, semelhança, ambos são poliedros e suas bases são triangulares. Diferenças, as bases laterais da pirâmide da base triangular são triângulos e as do prisma de base triangular são retângulos. O prisma da base retangular tem 5 faces, 6 vértices, 9 arestas, e a pirâmide de base triangular tem 4 vértices, 4 faces e 6 arestas, tá? Bom, então vamos para o nosso conteúdo lá na página 70, volume, é isso? E aí nós temos o início aí, né, que são troca de ideias. Felipe está empilhando blocos de montar de madeira na forma de cubo. Então observem aí. Pilha em cubo. Primeira camada, segunda camada e a terceira camada, né? Na primeira camada são 9 cubos que foram colocados. Na segunda camada ele colocou mais 9 cubos. E na terceira camada nós temos aí mais 9 cubos. Então nós temos 3 vezes o 9. 3 vezes 9, 27. Podemos também contar quantos cubos foram usados na largura, no comprimento e na altura do empilhamento e em seguida multiplicarmos as quantidades encontradas. Então na largura, 3 cubinhos, no comprimento, 3 cubinhos, na altura, 3 cubinhos. Então 3 vezes 3 vezes 3, que corresponde também a 27 cubinhos, tá? Então considerando o cubinho como unidade de medida ou o cubo como unidade de medida, o volume do empilhamento é de 27, tá? Pilha em forma de paralelepípedo. Então, considerando o cubo como unidade de medida, o volume do empilhamento é de 32 unidades. Então, a pilha é formada por 4 camadas, com 8 blocos de montar em cada camada. Então, 4 camadas por 8, né? Então, é o 8 4 vezes. É 8 mais 8 mais 8 mais 8 e mais 8. 8 mais 8 mais 8 mais 8, que corresponde a 32, ou 4 vezes o 8, que corresponde também a 32. Tá certo, gente? Então, do mesmo modo, nós podemos calcular o volume dessa pilha da seguinte maneira. Contamos quantos cubinhos foram usados no comprimento, quantos na largura e na altura do empilhamento, e em seguida nós multiplicamos as quantidades encontradas. Então, comprimento, 4 cubinhos, largura, 4 cubinhos, altura, 4 cubinhos. Então, 4 vezes o 2 vezes 4, que corresponde a 32. Sabendo disso, atividade para casa, nós vamos fazer ainda a página 67, 68 e 69. Vamos dar um pulo e vamos lá para a página 72 e 73, ok? Beijo grande no coração de vocês e amanhã tem revisão de matemática. Tchau!